tudo bem? Boa noite, como estamos? Então, celebro novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou pedir permissão aqui para eu estar compartilhando então a minha tela. Então, me digam quando ele já estiver aparecendo, por favor. E também, se houver algum questionamento, alguma coisa, como eu não estou enxergando a tela, no outro, pode me avisar se alguém mandar alguma coisa, por favor? Pode deixar. Se há alguma pergunta? Te interrompo no meio ou tu quer esperar pro Fique à finalzinho? vontade, pode interromper, Tá sem bom. problemas. Perfeito. Bom, gente, hoje nós vamos falar então sobre OKRs, né, OKRs, enfim, né, Objectives and Key Results, né, então a gestão ágil da estratégia, certo? Então, como nós estamos com vários colegas novos, né, me apresentando, então, para quem não me conhece, eu sou a Tabata Rosa, né, então, tenho aí mais ou menos uns 20 anos de experiência, eu estou na Salf, essa semana faz 2 anos, melhor, amanhã faz 2 anos, né? Hoje eu atuo como Enterprise Agile Coach, também como líder de produto, né? Tive a oportunidade de passar por algumas organizações aí atendendo eles em projetos de transformação ágil, transformação digital, tudo mais, e eu vim trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo em alguns clientes, certo? Então, vamos falar então sobre OKRs, né? Mas primeiro de tudo, né, antes de falarmos de agilidade, de OKRs e tudo mais, é sempre importante a gente lembrar que a nossa estratégia ela precisa ser ágil, né? Então, é muito comum a gente ver, quando se fala em agilidade, né, se ter o pensamento sempre no viés operacional. Então, agilidade, o Scrum, time, eu tenho o daily, tem o planning, enfim, mas, enfim, a agilidade ela é muito maior, ela é organizacional, né, tanto a empresa inteira. Então, hoje a gente vai falar de um recortezinho bem pequenininho que acontece numa outra esfera da organização, né, e, lógico, pode ser utilizado por todas, né, então, a transformação digital, ela não tem a ver com a tecnologia, e sim ela tem a ver com a estratégia e novas formas de pensar. Então, considerando todas as mudanças que a gente vê acontecendo no mundo, no mercado, das gerações e tudo mais, isso faz com que nós tenhamos que pensar e planejar de forma diferente as estratégias das nossas organizações, assim como dos times, né, até mesmo planejar nossa própria vida, né, nossa carreira e tudo mais, né, e esse planejamento é uma coisa que a gente não consegue mais fazer como antigamente, de fazer um planejamento de 3, 5 anos, 10 anos, né, trabalhar com um projeto já de escopo fechado, digamos assim, mais tranquilo, né, nós não temos mais, digamos assim, essa possibilidade, né, essa tranquilidade, né, de montar um plano e garantir que ele não vai mudar, né, rodarmos a famosa baseline, né. Então, em virtude disso, que nós temos hoje diversos processos, diversas formas de acolher todas essas mudanças, né. Então, a partir do momento em que eu penso e planejo de uma forma diferente, a forma como eu vou estar definindo, né, os meus objetivos estratégicos, como eu vou apurar resultado, né, e fazer as adaptações, ela também muda, também tem uma forma de fazer, né? Então, o OKRs, né, o OKR, o que ele é? É uma metodologia que nos ajuda, então, a acompanhar esse desempenho das organizações, dos times, né, das pessoas, enfim, tem um modelo bem leve, né, de cadência rápida, que ele possibilita, então, que nós aumentemos todo o engajamento e todo o alinhamento, seja de um time, de uma organização inteira, né, garantida que está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Sendo assim, eu consigo trazer mais liberdade, mais autonomia, mais protagonismo para toda a cadeia, né, para todo mundo que está envolvido, pois todo mundo sabe para onde que nós estamos indo, né? Então, é importante a gente ressaltar alguns pontos, né, para a implementação de OKRs, né? Então, eles normalmente são bem motivacionais, né, então, para os colaboradores. Então, eles estimulam, então, esse engajamento, essa ação orientada para resultado, né? Eles acabam dando um foco, né, para que todos os movimentos, tudo que seja feito dentro das áreas, né, dentro dos times, enfim, todo mundo saiba
o porquê que tem que fazer, o que se espera, qual é o objetivo, né? São objetivos mais ousados, então, exatamente para estimular a imaginação, a geração de ideias, né? A criatividade, enfim, de todo mundo, para que, ok, eu vou mirar na Lua, mas se eu acertar na estrela, pô, já está ótimo, né? Então, normalmente, os objetivos, eles acabam sendo bem audaciosos mesmo, né? Então, uma outra questão, né, é exatamente o alinhamento, o comprometimento de todos, né? Então, isso faz com que a nossa estratégia, né, competitiva, ela seja clara e todo mundo consiga trabalhar para que a gente consiga alcançar, né, alcançar os objetivos que são esperados, né? Então, isso é um pouco de conceito, né? Nós vamos falar, além de conceito, a gente vai ver também sobre como fazer, onde a gente pode usar alguns exemplos, né? Então, mas a gente precisa trazer um pouco de base, né? Então, uma estratégia organizacional ágil, ela tem por finalidade capacitar a organização para conquistar. Então, conquistar clientes num ambiente de rápidas mudanças, incerto, né, com oportunidades emergentes, né, e acelerado por todas essas inovações disruptivas, né, e as tecnologias digitais, né, tecnologias exponenciais. Né? Então, a estratégia ela não é mais aquela análise e planejamento, né, e sim um processo de experimentação em tempo real que envolve o cliente, envolve todo mundo. Né? Então, quando a gente trabalha com agilidade para construir um produto ou um serviço, né, quando eu escalo, eu também tenho outras formas de fazer e acontecem a mesma coisa, as mesmas cadências, os mesmos ritos, né, às vezes muda um pouco o conteúdo, né, mas a gente acaba escalando também essa forma de fazer. Né? Então, algumas empresas que utilizam, né, OKRs, né? Hoje a gente já tem vários cases no Brasil, mas eu trouxe aqui algumas das principais empresas, né, organizações, né, exponenciais que utilizam, então Google, LinkedIn, Facebook, Netflix, né, Intel, enfim, então várias empresas utilizam. Né? Nós temos muitos cases no Brasil mesmo que estão começando, que estão adaptando, enfim, então tem bastante conteúdo que a gente pode estar explorando, né? Mas essa exploração, essa utilização começou exatamente porque, poxa, se eu estou com essas empresas que são uma das maiores empresas do mundo, elas estão utilizando, né? E dão resultado, enfim, conseguiram encontrar uma forma de funcionar, de fazer funcionar, então ok, existem formas de fazer, vamos ver quais são as adaptações para rodar dentro de cada um dos nossos contextos, né? Mas isso é novo, né? A gente ouve falar agora em muita formação, né? Tem certificação de OKRs, começou a ouvir falar de OKRs agora nos últimos anos, só que isso não é tão novo assim, gente. Então, os OKRs eles tiveram origem, né, lá em 1954, né? Eles vieram lá do Peter Drucker, né, com a criação da administração por objetivos, depois em 81, com a questão dos objetivos SMART, né, que foram criados ali pelo George Duran, né, então em 1983, quando eu nascia, aqui o Andrew Groove, ele criou o OKRs, né, então não é nada novo, a gente precisou de quase 40 anos, digamos assim, para todo mundo compreender ou se envolver, né, com essa questão de estratégia, entender para onde estamos indo, como que seremos medidos e participar também da criação, né? Era muito comum no passado nós vermos o que, olha, em determinada época do ano, os executivos se reúnem em algum lugar fora da empresa, sei lá, vão para a Costa do Sauípe, se eu reunir para pensar nos próximos 3, 5, 10 anos da organização, né? Então, hoje a gente já não vê mais isso. Né? Então, em 83 foi criado os OKRs, em 92 a gente começou a falar do BSC, né, o Balance Scorecard, criado aqui por Kaplan e Norton, né, e até que em 99, né, o John Doerr ele introduz o OKRs na Google. Né? Então, a partir de 99 a gente começa a ver, ok, eu tenho já empresas de tecnologia utilizando, empresas gigantescas com o propósito, né, de organizar as informações do mundo, enfim, com grandes holofotes, olha só como é que ele funciona, né?
Então, a partir disso, a gente começa a ouvir cada vez mais, né, o resgate sobre algo que foi criado lá em 83, ser falado em 1999, e agora em 2018 acontece o boom, né, quando, de fato, todo o contexto começa a ser mais dinâmico e faz com que a gente encontre novas formas de fazer, né, e novas formas, às vezes, é sim, ir lá no passado, ver o que foi criado, ver se faz sentido, se tem como a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Então, nada de novo em falar em OKRs, né, gente? Então, o que significa? OKRs, ele significa ação estratégica, né? Então, quando o Groove colocou, né, fez a criação, né, ele valorizava o quê? Valorizava a ação estratégica, né? A alocação, então, de recursos com a finalidade de alcançar o objetivo estratégico o mais rápido possível. E quando a gente fala de recurso aqui, não é recurso pessoas, que nem se falava antigamente, não, recurso é qualquer coisa, seja informação, seja pessoas com determinadas skills, sejam aquisições, seja, enfim, qualquer ação que eu preciso realizar, né, dentro de um determinado tempo para atingir um objetivo, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, a partir dessa ideia, né, de ação que a gente precisa considerar, então, os OKRs, né, eles precisam refletir esse contexto estratégico da empresa, né, ou da área, enfim, e todos os desafios que ela está enfrentando no ambiente competitivo. Quais são os benefícios, né, gente? Muitos são os benefícios que a gente encontra hoje, né? Então, o fácil entendimento, né, a rápida implementação, né, a facilidade que a gente tem de criar um vínculo dos objetivos de curto, médio e longo prazo, né, o foco da organização, a gente consegue ter clareza do que é mais importante para o negócio, a gente traz mais transparência para todos os níveis da organização, promove o alinhamento de todas as áreas, né, o processo de formulação de uma estratégia de execução, ele é mais objetivo, mais concreto, ele é menos abstrato para os colaboradores, né, uma vez que a gente pode trabalhar muito com a ludicidade para deixar ele mais divertido, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu consigo ali na minha memória de cálculo ver se eu estou evoluindo ou não, né? Então, ele acaba ajudando muito, né, a todo mundo compreender o que precisa ser feito, né? Todo mundo falar a mesma linguagem, né? Permite com facilidade a gente fazer uma análise sobre a evolução desse negócio, né? E também facilitar a comunicação das prioridades da empresa, né, da organização. Então, esses são os principais benefícios dos OKRs, né, mas, beleza, Tabata, mas como que eu vou construir um OKR, né, um OKR? Então, a gente tem alguns passinhos, né, então, os OKRs, eles não se iniciam com os objetivos, e sim com a direção estratégica. Então, a gente faz o resgate lá no propósito da empresa, né? Então, por exemplo, o nosso propósito como Self System, que está em todos os lugares, e está aqui na minha caneca, né? Impulsionar pessoas para inovar o mundo, né? Isso faz com que a cada ciclo, isso é, a cada ano, né? A cada momento que a gente para revisitar o propósito, olhar os nossos números, a gente defina, né, estratégias, né, para atingir os nossos objetivos e os nossos resultados chaves, mas tudo está alinhado ao propósito, né, que é impulsionar as pessoas para inovar o mundo, né, vou usar o nosso propósito aqui como exemplo. Então, a partir dele, eu venho desdobrando, vou criando a estratégia, né, criando os objetivos e os resultados, né. Então, os OKRs, eles são, fazem parte de um processo. Então, como eu disse antes, eu defino o propósito, vamos pegar aqui das organizações exponenciais, né, um propósito transformador massivo, né, aonde, ok, eu defini qual é o meu propósito, isso me dá condições, né, de começar, então, a criar a minha visão estratégica, né, e da minha visão estratégica, eu vou fazendo, então, um alinhamento, crio quais são as iniciativas que eu vou fazer, né, lógico, vai permitir que essa visão, os OKRs vão permitir que eu defina, tenha clareza de qual é a minha proposta de valor, né, qual é o meu cliente-alvo, né, ou os meus clientes-alvos, né, eu posso ter eles segmentados, que tipo de produtos e serviços que eu vou criar para atendê-los. A partir disso, eu faço um alinhamento, crio as iniciativas, engajo a organização inteira,
né, e vou executando, e periodicamente, então, vou fazendo, né, verificações para ver se eu estou no caminho, né, e vou aprendendo, vou fazendo ajustes, né, conforme seja necessário. Né, isso baseado, então, nos feedbacks que eu estou recebendo do meu cliente, né, quanto à criação de valor, né, aquilo que eu estou colocando na mão dele, né, seja a experiência dos meus colaboradores, a experiência do cliente ao interagir com a minha marca, enfim, eu vou fazendo isso constantemente. Então, dessa visão aqui, né, eu fiz esse ciclo, né, eu trouxe aqui uma outra imagem que a gente até acabou utilizando dentro do Joby, né, que é, a princípio, uma futura startup, ainda South, mas que ela permite claramente que a gente faça o quê, né? A partir da visão estratégica, eu defini, então, qual é o meu cliente, né, que tipo de produto e serviço que eu vou entregar para ele, que está aqui do lado, vou definir um fluxo de valor, né, o que é que eu preciso fazer para construir o meu produto e o meu serviço, né, quais são as expectativas desse cliente, né, e se eu acertar, eu vou entregar um produto que o meu cliente vai amar, e eu vou fazendo isso constantemente, vou evoluindo o produto e vou deixando o cliente cada vez mais satisfeito. Beleza. Esse ciclo aqui de cima, né, eu consigo fazer com que cada nível da empresa, o estratégico, o tático, operacional, né, seja envolvido. Né? Então, como é que funciona? Eu vou ter objetivos do ciclo, né, o ciclo, no caso, o ano, né, então, tenho resultados, né, de N negócios que são apurados também dentro desse ano, e também posso fazer algumas quebras por trimestres, então, tenho objetivos e resultados chaves por quarter, né, por trimestre, né, vou criando iniciativas, ou projetos, ou produto, enfim, né, e essas iniciativas, ou ideias, produtos, a gente vai desdobrando. Então, eu falei aqui antes sobre iniciativas e engajamento, né, a gente precisa, né, uma forma de engajar é quando eu crio uma iniciativa, faço um kick-off dessa iniciativa, explico a todos o que a gente espera, o que a gente vai criar, enfim, faço uma rodada de ideação, né, distribuo, então, o que nós vamos entregar, os nossos incrementos numa linha do tempo, né, levando quais são as hipóteses, vou construindo, né, e vou fazendo a quebra em épicos, em features, em histórias, incidentes e tudo mais, vou descendo isso, né, considerando aqui itens de um board clássico, que acho que quase todos os nossos colaboradores, nossos colegas utilizam no seu dia a dia, eu estou, de certa forma, assim, comunicando a estratégia, alinhando, ou pelo menos trazendo fatos que façam com que as pessoas se questionem sobre o porquê que estão fazendo aquilo, por que eu estou criando essa feature. Essa história, ela ajuda a organização ou o cliente realizar qual atividade, né? Colabora para atingir qual resultado, né? Então, traz qual potencial de negócio, enfim. Então, esse trabalho aqui, esse fluxo aqui ao lado, né, a gente vê claramente sendo desdobrado dentro dos nossos itens de trabalho. Então, se eu estou dentro de uma squad, dentro de uma tribo, enfim, e eu trabalho com um produto específico ou projeto e tal, né, ou recebo, mesmo que seja um projeto de escopo fechado de um cliente, né, tem uma estratégia por trás, tem um resultado que se quer obter, enfim. Então, eu consigo hoje claramente fazer esse desdobramento, né? Então, ele desce e ele vai subindo, certo, pessoal? Então, o primeiro passo para fazer a criação desses objetivos, a partir do momento em que eu sei, né, qual é o propósito, enfim, então, sei o que o que precisa ser feito, então eu começo a verificar, ok, se esse aqui é o propósito, ou essa é a iniciativa, né, o contexto que a gente está trabalhando, né, o que nós pretendemos, qual é o objetivo, né, e como que nós vamos medir que estamos atingindo esse objetivo. Então, o objetivo nada mais é do que após a análise, né, do cenário atual, o desenho do cenário futuro, eu vou lá e faço uma projeção sobre que ações eu preciso fazer, né, quais são as iniciativas, enfim, né, porque se eu quero atingir o resultado, significa que eu não tenho ele ainda. Então, há um gap de resultado. Né? Então,
O objetivo é essa superação do gap de resultado que existe entre a situação atual e a situação futura desejada, né? Então, o objetivo nos guia, né, sobre qual é a direção, e ele é qualitativo. Os resultados chaves, né, então, é a métrica quantitativa, né, que diz se a organização ela atingiu, né, ou superou, enfim, esse gap que se tinha de desempenho. Né? Então, temos aqui alguns exemplos, tanto de operações já, de organizações, desculpa, mais maduras, que estão em operação, né, como de algumas startups. Né? Então, aqui alguns exemplos, eu não vou ler todos, mas aqui eu quero elevar a receita da empresa com novos produtos, né? Quero monetizar a base de dados da organização, né? Quero aumentar a retenção de clientes, quero criar uma plataforma de negócio para escalar as vendas de produtos, seja próprios ou de terceiros. Né? Então, aqui alguns exemplos de empresas já maduras, enfim. Então, empresas que estão iniciando, ou que estão validando o seu produto no mercado, conhecendo o seu cliente, enfim. Então, alguns exemplos, eu quero atender as necessidades, dores e expectativas do cliente-alvo. E, de repente, eu estou com um produto que é muito legal, porém, eu não sei se eu estou trabalhando na fatia de mercado correta. Né? Então, é um ponto que eu preciso colocar aqui como meu objetivo. Validar a proposta de valor junto aos clientes. Né? Então, desenvolver o protótipo até o MVP. Então, eu preciso colocar um produto na rua. Né? Então, eu preciso captar a primeira série de investimento para escalar as operações. Então, alguns exemplos aqui de OKRs de startups. Né? O segundo passo já vem, então, a definição de quais são os resultados chaves, os key results. Então, normalmente, quando a gente inicia uma nova metodologia de gestão, né, então, os executivos, eles pretendem melhorar os resultados. Então, eu sempre faço uma análise de como eu estou hoje, né, e essa análise seja olhando, ok, os meus números, olhando o mercado, olhando os concorrentes, olhando daqui a pouco, até mesmo se eu tenho algum contexto que eu quero explorar, seja um novo mercado, um novo perfil de cliente, enfim. Então, eu sempre busco coisas que eu quero aumentar, que eu quero criar, que eu quero explorar, ou que eu quero evitar. Né? Quero evitar, quero eliminar, enfim. Então, eu preciso ter essa clareza, né? Então, sobre o que eu quero. Então, eu quero aumentar o ROI, eu quero ter uma inovação no meu modelo de negócio, eu quero crescer de forma sustentável, eu quero aumentar o valor de marca, enfim, então, o que eu quero. Né? Então, esses OKRs, né, com os OKRs, nós temos, né, uma série de possibilidades para selecionar, né, esses objetivos, esses resultados chaves. Né? Então, o grande desafio é selecionar poucos KRs, né, que vão fazer a diferença para o negócio. Né? Então, como a organização ela vai superar, então, esses desafios, né, esse gap que a gente comentou antes? Né? Como que a gente vai fazer o monitoramento e a mensuração se a gente está caminhando rumo ao resultado desejado? Né? Então, há mais alguns pontos importantes, né, sobre os KRs. Então, menos é mais. Então, normalmente a gente define poucos, né, mas importantes resultados. Né? Então, eles vão demonstrar, né, resultados e não a realização de tarefa. Não, tipo, é resultado, como diria o meu mestre, que eu chamo o Cláudio Parjanella, o resultado é o que resulta. Né? Então, assim, não a realização de uma tarefa. Ah, entreguei o projeto, tá, mas ok, a não ser que esse projeto seja um novo produto, serviço, enfim, mas você vai descrever de outra forma. Ah, entreguei o projeto, tá, mas está sendo utilizado, né? Qual o feedback dos clientes, né? Enfim, qual é a taxa de conversão, enfim, então eu preciso ter, né, algum resultado, né, que eu consiga mensurar, e não simplesmente colocar tarefas. Né? Eles devem ser expressos de forma clara, simples, sem perder a consistência, né? São sempre associadas às métricas bem definidas, então há uma memória de cálculo para todos os key results. Sempre tem um dono, né? E esse dono ele é responsável, né, por todo, né, pela entrega e é conhecido por toda a organização, por mais que tu desdobre, né, isso. Então tem alguém que é responsável por aquele que resulte.
né? Ou até mesmo quando a gente for falar de time também, ok, não tem, eu fiz a minha parte, não. Se eu estiver trabalhando ali num OKR de time, ok, o time não fez, o time acaba sendo um só, né? Sendo o dono, né? O prazo determinado para conclusão, né? E estão sujeitos a ajustes nas reuniões periódicas de avaliações, que a gente vai falar também na sequência, né? Então, menos é mais, mas quantos? Né? Metas anuais, no máximo 5, né? OKRs diárias de times, né? Com metas trimestrais, que são vinculadas, né, nos objetivos anuais da organização, e mensalmente são acompanhadas, né? São mensuradas, e a gente coloca entre 3 e 4 KRs, né, por objetivo. Né, gente? Então, o OKR, ele acaba integrando a organização inteira, então, a organização, os times e as pessoas. Então, a partir da estratégia, que a gente falou antes, né, eu consigo fazer de forma alinhada definições de objetivos e resultados da organização, dos times, de áreas, de indivíduos, né, e, ao mesmo tempo, como todo mundo sabe para onde nós queremos ir, a gente consegue ter uma liberdade maior para estar criando, porque todo mundo sabe quais são os movimentos, qual é o propósito daquilo, né? Então, alguns exemplos de objetivos organizacionais, né? Então, aqui, quero levar a rentabilidade da empresa em 2021, abstrai um ano, aqui, né? Tipo, sei lá, 2022, né? Vamos atualizar. Né? Então, ok. Se eu quero levar a rentabilidade, sim, mas como que eu vou medir? Né? Então, o que eu quero? Vou aumentar a rentabilidade através do quê? Pô, eu quero que o lucro líquido seja de 500 milhões, a margem líquida de 9%. Quero reduzir os custos fixos em 10%. Ok, se eu fizer isso, né, eu vou conseguir aumentar a minha rentabilidade. E, lógico, eu vou poder criar, né, N ações internas que vão colaborar, então, para que aumente a minha margem, que reduza os meus custos, enfim. Né? Aqui no outro objetivo, melhorar a fidelização de clientes, né, em tal ano. Então, poxa, vou mensurar ele aumentando o NPS, né, da nota de 6 para 8. Quero reduzir o churn de clientes, né, de 10 para 6. Quero reduzir o custo de aquisição de clientes em 20%. Né? Enfim, então, alguns exemplos que a gente pode utilizar hoje na organização, e eles são desdobrados, que nem eu comentei antes ali. Né? Mas como que as pessoas vão saber se elas estão evoluindo nessa execução, né? Como que a gente faz os check-outs, né? Os check-ins, enfim, como que a gente monitora se a gente está progredindo, né? Então, é normal a gente fazer, né, de forma mensal, nós temos essa cadência, né? Mensal, dependendo de alguns contextos, semanal, né? E também sem perder a perspectiva de longo prazo, né? Mesmo que esse longo prazo que a gente está falando não é tão longo, pode ser 1 ano, 2 anos, enfim. Então, eu vou ter, por exemplo, os OKRs da organização aqui, né? Fechando de um ciclo, né? 1 ano, esse é o tempo. Eu tenho todas as metas, digamos assim, tudo que eu quero alcançar, tudo que a empresa quer atingir ao longo desse ano, certo? E quando eu inicio o ano, assim como fizemos agora há poucos dias atrás, que tivemos a Sync, né, da South System, né, onde foi compartilhados alguns números, né, algumas informações, enfim, é feito um evento semelhante, né, então, para definir, né, quais são os objetivos e os resultados chaves da organização, e cada área, cada diretoria, enfim, vai fazendo o seu planejamento, vai verificando quais são as suas iniciativas, suas ações, né, para que, de fato, se inicie, então, esse ciclo. Então, aqui, por exemplo, de janeiro a março, né, eu vou lá, vou executar todas as ações previstas, né, e quando fechar o trimestre, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como eu faço hoje dentro de uma squad, dentro de um time. Né, eu vou lá, vou fazer a review, né, olha só, a gente planejou que iria ter esses resultados, ia fazer essas entregas aqui. Beleza, fiz a review, faço retrospectiva. Né, então, a questão aqui do feedback e feed forward, ele acontece a cada trimestre, posso até fazer no meio, né? Então, o feedback é a mesma coisa que a gente faz na retrospectiva, ok? Nós tínhamos essas metas aqui para trabalhar dentro do quarter, né? Dentro do trimestre,
né, como é que foi, a gente conseguiu atingir, onde é que a gente pode melhorar, né, como a gente consegue evoluir, e quais são os combinados, né, a parte do feed forward, para o próximo ciclo que se inicia, o próximo trimestre, né, quais são os combinados, o que, que a gente precisa fazer, né, seja para manter aquilo que estava funcionando, para conseguir fazer coisas novas, para parar de fazer algumas coisas. Então, você faz o alinhamento, né, novamente, para ir para o próximo, e você vai trabalhar a melhoria contínua, né, do time ou da organização. Né? Aqui eu estou trazendo uma visão de trimestre, né, a nível de time, a gente faz hoje, seja por sei lá, por um ciclo, tem times que trabalham normalmente com um ciclo de 15 dias, sprints de 15, a gente faz a cada 15, mas pode fazer mais espaçado, né? Como a gente está falando aqui de estratégia organizacional, a gente tem uma cadência um pouco mais ampla, pelo menos ali, eu olho mensalmente, né? E a cada encerramento de trimestre, né, faz essa avaliação. Né? E até mesmo pode ser que algumas coisas, se não fazem mais sentido, né, eu tenho a flexibilidade, né, de fazer o quê? De fazer uma adaptação na minha estratégia, né, pode trocar o meu objetivo, por quê? Porque está tudo mudando a todo momento, então eu trago uma segurança para a organização, para que, se ela precisar fazer algum outro movimento, né, no meio do caminho, eu tenho um processo que acolha, né, e esse processo ele não vai só da definição dos objetivos, das iniciativas e tudo mais, daqui a pouco o meu próprio orçamento, vou trabalhar com Lean Budget e eu tenho uma certa flexibilidade para fazer a redistribuição orçamentária, né, para ir equilibrando, né, todas as ações, né, para que consigamos concluir o ciclo atingindo todos os resultados almejados, né, ou até mesmo antes, antecipando. Né. Então, o terceiro passo que nós temos, depois que definir quais são meus objetivos, meus resultados chaves. Aqui a gente já tem uma visão das cadências, conforme eu fui mostrando, vai passando o tempo, a gente vai medindo, né, nesses feedbacks, feedforwards, eu vou verificando se eu estou atingindo os resultados, eu estou sempre olhando, né, agora aqui é o mesmo gráfico, só que com a situação atual e a situação futura, né, numa timeline aqui de um ano também, né, aonde eu tenho um gap de valor maior, né, que é aquele gap de desempenho que a gente falou antes, e conforme vai passando o tempo, né, eu vou executando as iniciativas, né, as ações dentro da organização ou dentro do time, né, e eu vou evoluindo continuamente, né, ou vou sanando esse gap aqui. Né, lembrando que se eu tenho essa flexibilidade, né, de rever a minha estratégia, né, eu faço os movimentos, né, e eu posso trocar aqui, aquele gap que eu tinha, não tenho mais, agora trocou o mercado, enfim, eu tenho o processo que me acolhe, né, para estar fazendo essa evolução, né, de forma contínua e tudo associado, toda ação que eu faço está associado a algum objetivo, a algum resultado, seja do meu time, né, seja meu, seja da equipe, enfim. Né, então, alguns exemplos, né, de OKRs e iniciativas, né, então, quero elevar a base de clientes, como? Vou aumentar em 15% o número de clientes, né, nos 10 mercados-alvo, né, qual é a iniciativa que vai colaborar? Vou introduzir um programa de fidelização, né, vou reduzir o custo de aquisição de novos clientes. Poxa, eu tenho duas formas, né, melhor, eu tenho aqui reduzir o custo unitário em relação ao investimento em propaganda, por exemplo, e eu vou fazer isso através, né, do lançamento de um programa de marketing digital e tudo mais. Né? Então, alguns exemplos, né, de objetivos, resultados-chave de iniciativa. Estou um pouco preocupada aqui com o horário, pessoal, mas vou tentar honrar ali com eles. Não, fica tranquila, tá? A aula tá ótima. Não é aulinha, gente. Mas aqui é como que a gente trabalha o OKR diária, né? Então, seja área, time, enfim. A gente comentou que vão ser feitos os desdobramentos, né? Então, aqui um exemplo, né? Então, cargo eu tenho a pessoa, né, que é diretora de marketing e vendas, né? E dentro dessa área de marketing e vendas, eu tenho 2 objetivos, digamos. Então, eu quero lançar 5 novos produtos para a região centro-oeste até janeiro de 2024. Observe que ele é bem específico,
né? E os resultados chaves, né? Como que eu vou fazer? Pô, eu vou realizar uma pesquisa de mercado junto a 100 clientes em potencial até tal data, até o dia 20, até setembro de 2022. Né? Eu vou desenvolver parceria com 5 startups para fazer o lançamento, né, de novos produtos de higiene pessoal a partir de julho de 2022. Então, ele é bem, ele é bem, ele é bem smart, que a gente consegue mensurar bem o que é, como que eu fazer, até quando, né? Eu tenho que ter formas de medir, né? E aqui nesse exemplo é uma empresa de produtos de higiene, né? Por exemplo, que eu trouxe aqui, quero assumir liderança de mercado de produtos de higiene até 2023. Né? Bom, ok, o que é que eu preciso fazer, né? E aqui dentro, né, depois que eu defini os resultados, uma vez que eu vou acompanhando eles e tudo mais, imaginem que eu vou registrando o que acontece a cada trimestre, dentro daquelas cadências trimestrais ali, ou se eu tiver um acompanhamento mensal, eu vou registrando, né, como se fosse o meu diário de bordo, né, e aqui eu estou na cadeira, né, da pessoa diretora, eu vou ir cascateando, né, então eu posso cascatear isso, né, dentro da área, ou até mesmo com um profissional para montar um PDI, ou fazer uma mentoria, ou até mesmo se eu mesmo quiser criar. Então, nesse outro exemplo, eu tenho aqui o Alex Silva, ele é o líder de marketing e vendas, né, e ele criou um objetivo que está alinhado com o gestor dele, né, ou com a diretoria a qual ele faz parte, né, que é o que? Fechar o contrato comercial com as top 10 redes de distribuição da região centro-oeste até setembro de 2023. Então, o que ele criou aqui do objetivo está alinhado com o que estava acima, no slide anterior, né? Resultado-chave. Bom, eu vou avaliar o espaço físico, disposição das gôndolas das lojas, né, de toda a rede de distribuição, né, para a seleção, então, de quais são as parcerias comerciais que eu tenho que fazer até julho de 2023. Né? Eu vou estimar o potencial de venda dos 5 novos produtos nas redes de distribuição até novembro de 22. Né? Então, eu vou desdobrando. Né? Então, cada um vai fazendo a sua parte. Né? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais. Era esse aqui mesmo. Sim. Então, aqui só para vocês verem essa questão que eu comentei do desdobramento, né, que eu posso fazer, sim, através de itens de trabalho, que é o que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, em projetos, em produtos, né, dentro dos clientes, mas dentro das áreas dos nossos clientes acontece isso, né, só que a gente acaba fazendo parte das iniciativas, né, dentro da Self System, né, também, com certeza, tem a estratégia, os objetivos, né, e os resultados chaves que são definidos ali pelo Chico, os heads, enfim, e a gente também faz parte dessas ações, né, das ações, né, para atingir os objetivos e resultados da SALV. Né? Então, uma outra forma, né, que aqui nós temos, que é fazer a mescla do Balance Scorecard, né, com os OKRs. O Balance Scorecard, ele faz o quê, né? É uma forma que nós tínhamos antes, que eu comentei lá no início, que ele pega todas as ações que eu tenho que fazer, né, ou metas que eu tenho relacionadas, né, à parte de aprendizagem e crescimento, a processos, clientes e mercado, né, e a questão financeira e sustentável. Então, eu consigo encaixar os meus objetivos, objetivos da organização ou da área, né, dentro das divisões do BSC. Né? Quais são os objetivos que nós temos aqui que são relacionados a, a receita? Né? Pô, eu quero elevar o valor de mercado da empresa, beleza. Vou aumentar a receita dos mercados-alvos, elevar o EBITDA anualmente, aumentar a geração de caixa, beleza. O que eu tenho que fazer em relação ao cliente ao mercado? Eu tenho que fortalecer a imagem da marca, vou desenvolver novos segmentos de clientes e também novos mercados, vou ganhar market share aqui, escalável, não escalável, né? Em relação aos processos, para que eu consiga, né, atender essas necessidades dos clientes do mercado. Putz, eu tenho que elevar, né, o lançamento tenho que aumentar a quantidade de lançamento de novos produtos, né? Eu tenho que aplicar inteligência artificial, Big Data em algum produto específico, né? Ampliar minha rede de parceiros. Né? Em relação à aprendizagem e crescimento, eu preciso formar liderança. Se eu quero crescer, a minha estrutura vai crescer, eu preciso ter o quê? Eu preciso de pessoas, preciso formar novos líderes, preciso contratar
mais pessoas. Então, tem toda a minha estratégia de gestão de pessoas embarcada aí também, né? Desenvolver a competência em marketing digital, por exemplo, por quê? Porque, putz, eu quero trabalhar com, digamos assim, com estratégias diferentes das quais eu usava até agora. Eu quero desenvolver uma competência em Big Data, porque, putz, eu quero começar a utilizar mais. Poxa, mas eu já tenho essa competência dentro de casa, eu tenho arquitetos de dados, cientistas, estatísticos, né? A gente tem um processo para isso. Como que eu faço o design, né, organizacional da parte de dados? Né? Então, não, então eu preciso fazer, ou vou formar, vou contratar, eu vou criar essa estrutura. Então, uma coisa está ligada na outra. Né? Então, eu consigo fazer esse balanceamento, né, fazer esse match entre o BSC e o OKR. Né? E aqui tem essa ferramenta aqui, que é o Lean Strategic Map, né? Que é o mapa estratégico clássico, só com uma visão enxuta, né? Uma visão ágil, digamos assim, dele. Né? Então, tem vários, agora vocês vão encontrar, se vocês quiserem, né, encontrar, tem vários canvas de OKR que podem ser usados, isso facilita bastante o entendimento por onde eu começo, né? Então, tem OKR Model Canvas, tem esse outro aqui que sei que vocês não estão conseguindo ler, não tem problema, é só para dizer que temos vários canvas hoje no mercado que podem ser consultados, basta dar uma googleada, né? Então, aqui, ele divide esse aqui em duas partes, né? Onde eu estou definindo quais são meus objetivos, meus resultados chaves, e ele acolhe tanto a parte de brainstorm, né, de quais são os objetivos que a gente vai ter, né, quais são as iniciativas, né, enfim, e depois aqui como que eu vou desdobrando, enfim, vai fazendo o alinhamento, né. Então, eu tenho também essa outra forma aqui, né, são divididos em duas partes. Tem esse outro que eu acho bem bacana, que ele já traz toda essa parte de ideação, né, tem um passo a passo aqui, né, o que é aonde eu quero chegar, né, qual é o topo da montanha, né, como que eu vou medir, baseado no quê, então, vamos pensar agora para chegar no topo da montanha, né, com esse nível, enfim, vou fazer todo o brainstorm, enfim, de objetivos, igual tinha no anterior, né, eu vou conseguir depois segmentar aqui o que eu vou dar foco, né, enfim, então tem essa matriz, né, faço mais uma rodada aqui de brainstorm sobre os key results, né, vou pegar esses key results também e vou fazer uma priorização, né, então aqui eu vou olhar o que vai gerar mais impacto para a empresa, enfim, que lembra que a gente, menos é mais, né, de 3 a 5, enfim, então eu consigo utilizar, né, mecanismos aqui para fazer já essa priorização, né, e no final eu ter essa clareza aqui de qual é o objetivo, os grandes objetivos ali do ciclo, quais são os QRs, e posso fazer até a quebra ali por quarter, enfim, né, e até mesmo, quero olhar quais são os riscos que nós temos para cada um dos objetivos, cada um dos resultados, enfim, né, é só uma forma de criar, né, utilizando o Canvas, ele te permite fazer de forma colaborativa, né, tem vários, gente, que podem ser realizados, né? Até mesmo esse aqui, pega a mesma linha dos anteriores, né? Porém, no final, ele te traz aqui uma clareza sobre quais são os problemas, né? Quais são os gaps que tu está solucionando. Né? Então, temos mais alguns exemplos, mas não é nada muito diferente. Agora eu vi que estourei o tempo, né? Mas tem esse aqui, né, que criei lá em 2018, numa empresa da área de entretenimento, enfim, para a gente começar a utilizar, foi início de 2018, né, para a gente começar, então, grandes OKRs, né, então, aumento de receita, audiência e TV aqui do futuro, né, beleza, dividi, então, aqui em 4 quarters, né, no primeiro quarter, então, quero aumentar a audiência no horário nobre. Como que eu vou medir? Eu vou lançar uma plataforma de vídeo, né, em OTT. Eu vou realizar 4 exibições inéditas e exclusivas de séries licenciadas ou próximas. Coberturas de eventos ao vivo nas redes sociais. É interessante que vários desses key results aqui, a gente vê hoje no dia a dia, está passando na TV,
não vou dizer qual é a empresa, mas muitas dessas ações aqui, elas estão aí no ar, né? Eu quero aumentar a presença digital aqui no TV Play, digamos assim, eu quero aumentar a quantidade de assinantes, aumentar a conversão, né, do fluxo de pagamento, porque tem lá o período de gratuidade e tudo mais, quero me preparar aqui para o futuro, né, para ser multiplataforma, por exemplo, né, quero estruturar toda a base comportamental da minha audiência, né, dos meus telespectadores, enfim, então eu vou ir desdobrando, né, então tem várias formas de nós fazermos isso, né, então aqui o giro de carteira, então como que eu vou fazer? Eu vou realizar 600 novos contatos, né, vou ter a minha hot list, vou realizar campanhas comerciais, enfim, então tudo isso, né, por trás cada objetivo, cada resultado chave, então uma memória de cálculo, como eu falei no início, então que eu tenho objetivo, eu tenho resultado chave, qual é a área foco, né, ou enfim, quem é o dono, né, ou qual é o foco dessa aqui, isso aqui é para aumentar a receita, isso aqui valoriza a marca, isso aqui foca nas pessoas, enfim, né, qual é o baseline, né, a minha situação atual, né, o que eu estou evoluindo no momento, qual é a minha meta, qual é o percentual de atingimento, e imaginem que aqui no ver detalhes já tenho toda a fórmula de cálculo, né, digamos, se eu for fazer essa apuração de forma automatizada, eu vou ter toda o racional ali da métrica, né, então a gente precisa fazer isso aí também, né, enfim, então, o mesmo exemplo, onde eu vou criando, então, meus objetivos, resultados chaves e vou quebrando em épicos, features, em ações, user stories, enfim, coisas que a gente falou lá no início, né, pessoal? Faço isso para a tribo, para a linha de produto, para a squad, para toda a organização, né? E é isso, pessoal. Peço desculpa, sei que passei 7 minutos do horário final. Nossa, nada. Tem os meus contatos aqui, pessoal, quem quiser conectar, quiser tirar alguma dúvida, pode escanear aqui, ou com esse nome também não é muito difícil, Tábada Rosa, eu acho que é a única Tábada que vocês vão conhecer na vida, né, fácil de me achar ali nas redes,